E o auxiliar Emiliano Dias voltou a demonstrar que segue acompanhando o Corinthians. Já tem informações que garantem que as oitavas de final da Copa do Brasil contra o rival serão os jogos decisivos para a permanência ou não do Dorival Júnior no Corinthians. E o Corinthians terá 2 dias de preparações antes do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o rival, que será na nossa casa, na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre trabalhos, o Corinthians terá 2 dias de preparações antes da primeira parte da decisão das oitavas de final da Copa do Brasil contra o arquirrival Palmeiras. O Corinthians esteve em campo pela última vez na noite do sábado, dia 26 de julho, quando fomos até o Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Botafogo, jogo da 17ª rodada do Brasileirão. Um Corinthians que teve que começar a partida com uma equipe reserva, já pensando no jogo de quarta-feira. O Corinthians sofreu bastante no primeiro tempo, tomamos um gol na volta do intervalo, Dorival colocando os principais jogadores, Yuri Alberto, Memphis, o Mateuzinho e também o Breno Bidon. O Corinthians construiu um empate, até poderíamos ter vencido, resultado final 1-1. Depois da partida, diretamente a volta já para a capital paulista, chegando de madrugada. E no domingo, no dia 27, foi folga para os jogadores. O elenco teve folga, não aconteceram atividades no CT Dr. Joaquim Grava, conforme informei para vocês com exclusividade no Instagram. O elenco do Corinthians voltou aos trabalhos hoje, na segunda-feira, dia 28. Então teremos hoje para trabalhos, no caso hoje foi o início da preparação, e mais amanhã, que será quando o Corinthians encerrará essa preparação para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o rival Palmeiras. Então, 2 dias de trabalhos e uma folga que aconteceu no domingo. A minha opinião quanto à folga que os jogadores tiveram no domingo é a seguinte. Bom, primeiramente eu sei que isso acaba dividindo opiniões, eu sei que muitos dirão que tem que aproveitar o máximo possível de tempo para poder trabalhar, mas no caso, os trabalhos do domingo seriam para os atletas que atuaram por mais de 45 minutos, trabalhos regenerativos, destacando que o Corinthians vinha de uma sequência de 4 jogos até esse jogo contra o Botafogo. Antes disso foram 30 dias de intervalo, então absolutamente que é como eu digo para vocês, acaba dividindo opiniões. A minha visão é que tem que se aproveitar o máximo de tempo possível visando as preparações. Por quê? Porque estamos falando de um jogo muito importante. É o primeiro de uma decisão de 180 minutos contra o maior rival que vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de quarta-feira, que depois de amanhã, dia 30... o Corinthians, no caso, nós poderemos sair desse primeiro jogo de casa classificados, de repente faz 2-3-0 e administrar no segundo jogo. Então esse jogo, esse primeiro jogo, tem uma importância muito grande, mas eu confio no planejamento. É importante também dar um dia de descanso para os jogadores, um dia com as suas famílias, visando também a questão psicológica. Confio nos trabalhos e acredito que dará tudo certo para o Corinthians no jogo, no primeiro jogo contra o Palmeiras, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E agora vamos falar sobre o treinador Dorival Júnior, porque já tem informação que garante que as oitavas de final da Copa do Brasil é o grande teste para a permanência ou saída do Dorival do Corinthians. O Dorival segue pressionado ainda sob o comando do Timão. Dorival, que está completando 3 meses desde que chegou ao Corinthians, não consegue, no caso, fazer com que o Corinthians tenha uma sequência de bons jogos, uma sequência de vitórias. Dorival, que teve 30 dias para trabalhos durante a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Depois que os jogos voltaram, até aqui o Corinthians fez 5 jogos. Perdemos para o Bragantino
em casa, vencemos o Ceará fora de casa, perdemos para o São Paulo fora de casa de uma forma vexatória, empatamos com o Cruzeiro dentro de casa e não vencemos a equipe do Botafogo no último sábado. Então, desde a vitória contra a equipe do Ceará, contando a equipe do São Paulo, o Cruzeiro e o Botafogo, já são 3 jogos sem vencer. Antes de vencer o Ceará, eram 5 jogos sem vitórias. Então, claro que o Dorival acaba ficando pressionado no cargo. E pelas informações da Itatiaia, os jogos contra o Palmeiras serão decisivos para a saída ou não do Dorival. Em caso de eliminação para o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil, pelas informações da Itatiaia, o Dorival será demitido. E existia, claro, a grande possibilidade de ele ter sido demitido contra o Cruzeiro, no jogo que foi 0-0. Mas depois, no caso de ter sido percebido uma certa evolução, mesmo com o Corinthians não vencendo o Cruzeiro, aí o Dorival acabou ganhando mais um tempo. Mas esses jogos contra o Palmeiras, pelas informações, será decisivo. Em caso de eliminação, será demitido. Em caso, claro, Corinthians avançando, o Dorival permanecerá no cargo. A minha opinião quanto a essa informação da Itatiaia é a seguinte. Bom, primeiramente, eu estou repassando, digamos assim, para vocês, porque eu recebo muitas perguntas relacionadas a esses tipos de matérias. Sinceramente, eu não vejo nenhum benefício nisso. Por exemplo, alguém aí de repente acredita que o Dorival, sabendo que ele está pressionado, ele conseguirá fazer alguma maneira diferente para que o Corinthians se classifique? Para mim, esse tipo de notícia antecedendo, no caso, o primeiro jogo que será em casa, onde nós poderemos sair até classificados, no caso 2-3-0, claro, o segundo jogo que vai decidir tudo, mas um placar elástico, as coisas ficarão bem encaminhadas, ou de repente também, se acontecer o que ninguém espera, os caras vencerem, poderemos sair também desclassificados. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não ajuda em nada esse tipo de situação. Não vai resolver em nada, não vai trazer nenhum tipo de benefício. Volto a dizer, só estou repassando para vocês porque muitas perguntas me surgem sobre essa questão. Capitão, Dorival será demitido? Rapaziada, é tudo questão de fatos. O Corinthians não está bem, não consegue ter uma boa sequência, mas também tem que analisar as coisas de uma maneira coerente. Por exemplo, o Dorival terá a oportunidade pela primeira vez de colocar Yuri Alberto, Garro e Memphis juntos desde que ele chegou ao Corinthians. Isso não acontece, já tem 4 meses. Então só trocar o treinador resolve? Se de repente acontecer o que nós não esperamos que aconteça, demite o Dorival. Se não trazer reforços, só a saída do Dorival, as coisas não serão resolvidas. Então volto a dizer a vocês, esse tipo de matéria não ajuda em nada. Na verdade, somente atrapalha. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o auxiliar Emiliano Dias, que não para de demonstrar que realmente segue acompanhando o Corinthians a todo momento. Eu vou contar tudo certinho para vocês. O Emiliano, juntamente com o Ramon, esteve no Corinthians de julho de 2024 até abril desse ano. Um trabalho em que começou de forma difícil, depois as coisas foram acontecendo, tivemos 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro do ano passado, garantindo vaga para a Libertadores. Ganhamos o Campeonato Paulista desse ano sob os comandos do Ramon e do Emiliano. Eles foram demitidos após um início ruim no Campeonato Brasileiro. E o Emiliano, que não esconde de ninguém que se tornou corintiano, que pegou muito amor pelo Corinthians, inclusive colocando uma cláusula Corinthians no contrato dele com o Olímpia, cláusula que, de repente, para quem não sabe, se o Corinthians o chamar para ser treinador, ele deixará o Olímpia sem nenhum tipo de custo, então só o Corinthians, no caso, para que isso aconteça. O Emiliano, que realmente o Corinthians marcou a vida dele. Então, além dessa cláusula, o Emiliano não para de realmente demonstrar que segue acompanhando o Corinthians.
O Yuri Alberto, recentemente, renovou o contrato com o Timão. Conforme todos sabemos, contrato até 2030. E o Emiliano fez questão de colocar em suas redes sociais uma publicação, no caso, exaltando essa renovação do Yuri Alberto. Preste atenção na publicação deles, como está aí, ó. Parabéns, irmão. Você merece tudo de melhor no mundo. Eu te amo muito. Então, mais uma do Emiliano demonstrando que realmente acompanha muito as coisas do Corinthians, dessa vez parabenizando o Yuri Alberto pela renovação de contrato dele com o Corinthians até 2030. A minha opinião quanto a essa publicação do Emiliano Dias é a seguinte. Bom, o Emiliano não para de acompanhar o Corinthians. O Emiliano quer voltar para o Corinthians, isso é fato, não é segredo para ninguém, senão ele não teria colocado aquela cláusula no contrato dele. Estamos falando de um auxiliar, no caso ele é auxiliar do pai dele, o Ramon, e o Emiliano acabou conquistando um ambiente muito legal dentro do Corinthians, dentro do CT. Eu falo para vocês com autonomia porque eu estive trabalhando no clube no mesmo período que o Emiliano e o Ramon tiveram. Então, eu sei muito bem o que eu estou falando para vocês. Essa permanência do Yuri Alberto, eu vou falar para vocês, teve uma importância grande do Emiliano. No final do ano passado, o Emiliano fez questão de dizer que um dos principais objetivos dele no Corinthians para 2025 seria convencer o Yuri Alberto a ficar. Então, absolutamente que ele teve uma parcela grande. Tudo bem que eles foram embora no mês de abril, já tem mais de 4 meses que eles saíram. O Dorival já está completando 3 meses de Corinthians. Mas ele fez questão de dizer que um dos principais objetivos dele era garantir a permanência do Yuri Alberto. Então, o Emiliano ganha forças a cada dia que, de repente, o Dorival não consegue evoluir, o Dorival não consegue fazer com que o Corinthians evolua, e tem muitos corintianos que gostariam de ver o Emiliano retornando. Eu particularmente gostaria, não sei se de repente para ser o treinador principal, mas eu acredito que a história do Emiliano Dias, ou de repente até do Ramon Dias, dentro do Corinthians ainda não terminou. Mas é o Emiliano que demonstra estar muito preocupado com as coisas do Corinthians e está ali, ao meu ponto de vista, pronto para voltar se a oportunidade lhe aparecer. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam de folga no domingo e 2 dias de preparações antes do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o rival. E sobre essa questão do Dorival, que a Copa do Brasil será decisiva. Vocês confiam que realmente é isso que vai acontecer e tem que ser isso? Se no caso de eliminação ele tem que ser mesmo demitido? E quanto ao Emiliano Dias, o que vocês acham? Vocês acreditam que ele ainda voltará para o Corinthians um dia? Vocês gostariam que isso acontecesse? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!